Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Você que está aqui, você que nos acompanha da sua casa. Esse é o nosso culto Vida Plena. Obrigado, irmão Antoniel. Esse é o nosso culto Vida Plena. Todas as terças-feiras, 19h30, estamos aqui na Rua Itatiaia, número 206, no bairro Santo Antônio. Venha nos visitar, venha estar conosco presencialmente, amém? Nós estamos servindo ao Senhor, buscando a sua face. Nossa programação, às terças-feiras, nas quintas-feiras nós temos discipulado, na sexta-feira nós temos o 30 semanas, primeiro e segundo sábado do mês nós temos culto de jovens e reunião com as mulheres, respectivamente, e aos domingos, às 18h30, nós estamos aqui, celebrando ao Senhor com o culto da família, e é uma alegria ter você aqui conosco, será uma alegria ter você presencialmente aqui em uma oportunidade, amém? Nós estamos hoje na nossa mensagem, na segunda mensagem da nossa série, Estações de Vida, aleluia, glória a Deus. Hoje eu vou ficar quase virado só para cá. Ah, não, tem gente aqui. Glória a Deus. Nós estamos na segunda mensagem da série. Não, pode ficar aí, fica tranquilo. Nós estamos na segunda mensagem dessa série de 4 mensagens. Na semana passada, nós falamos sobre a primavera ou primeiro verão, né? Um prenúncio daquilo que há de vir. E hoje nós estaremos falando sobre essa estação que é uma das mais esperadas de todos, né? Aqueles que gostam, por exemplo, de ir para a praia, né? Como eles esperam essa estação. Olha, ó, teve até quase glória a Deus ali, ó, né? Deu avivamento aqui, ó. Falou em praia, dá avivamento, né? Glória a Deus. Oh, prepara, né, Jesus? O verão é muito esperado, né? O nosso Brasil, né? Esse clima tropical do Brasil. Então, o verão é uma marca muito brasileira, né? Só que eu não quero falar de lazer. Verão remete a lazer, mas não é sobre lazer que nós vamos falar. Nós vamos falar do verão sobre alegria e trabalho, amém? Porque nós descansamos, nós vamos ter um lazer, irmãos, nós vamos ter um descanso, porque nós trabalhamos, amém? Tem gente que só quer descansar, na verdade ele não descansa, porque ele nunca trabalha, então não é descanso, é ociosidade, né? E Deus não nos chamou para sermos ociosos, amém? Jesus, quando ele estava pregando, e até, né, em um momento ali, como esse que a irmã Cris esteve falando aqui, que os fariseus, eles combatiam Jesus por conta de sábado, tem um momento que Jesus fala assim, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Né? Então Jesus disse assim, meu pai está sempre se movendo, meu pai está sempre agindo, meu pai está sempre trabalhando e eu também estou trabalhando. Então uma marca dos filhos de Deus é que eles estão sempre atentos que é tempo de semear para que nós possamos futuramente colher, amém? Glória a Deus, aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje, ali nós vamos... Primeiro aqui, Eclesiastes 3:1, que é um texto base para toda essa nossa série, mas é só frisar a parte primeira do versículo, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do sol, aleluias, ou do céu, aí também na sua tradução. Deixa eu ler algumas coisas aqui.
O verão, uma das 4 estações do ano, é caracterizado por elevadas temperaturas. Os dias ao longo dessa estação são mais extensos e as noites são mais curtas. O verão, uma das 4 estações do ano, sucede a primavera e antecede o outono. Suas principais características são as elevadas temperaturas e o aumento dos índices pluviométricos. A palavra verão vem da expressão latina veranum tempus, derivado do sentido de primavera, que significa bom tempo. Diga, é um bom tempo. Aleluia. No século de ouro, a primavera não era uma estação, mas o início de uma estação, e o verão seria a própria estação. Características do verão. Os dias são mais longos do que a noite, em virtude da maior incidência solar em um dos hemisférios. O primeiro dia do verão é chamado de solstício de verão, que significa literalmente sol parado. Aumento das temperaturas e dos índices pluviométricos, mudanças repentinas do tempo, ocorrendo chuvas de rápida duração, conhecidas como chuvas de verão, e os índices de evaporação das águas, rios, lagos e mares, estão mais altos. Alguns especialistas afirmam que a exposição à radiação solar estimula a produção de dopamina, melatonina e serotonina, dando às pessoas a sensação de maior alegria. As pessoas são mais alegres em termos científicos na estação do verão. E quando começa o verão? No hemisfério norte, o verão começa entre os dias 20 e 21 de junho, que começa. Quando a Ana Paula, por exemplo, estava no começo do ano lá em Boston, a gente estava aqui na casa dos 30 e tantos graus e ela estava lá, tinha dia que no menos 4, no menos 5, porque Boston é já quase lá na divisa, o estado de Nova York lá é quase a divisa já com o Canadá. Eu me lembro que tem uma irmã nossa, amiga nossa, a Carla, ela tem até um irmão que mora em Boston, e uma das vezes que ela foi visitar o irmão dela, ela subiu até New Hampshire, e ela tirou uma foto, ela saiu do carro e tirou uma foto num lago que estava congelado, e era menos 17 a temperatura daquele lago. Então, frio, 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 Então, enquanto lá está um inverno rigoroso, forte, aqui o sol está estralando, mamona, Um sol para cada um. Em nosso Campo Grande, então, sempre quente. E aí tem algumas curiosidades aqui que eu quero que você acompanhe comigo nessa nossa introdução. No hebraico, kiaitz, arrancar ou recolher, isto é, a colheita. Essa palavra ocorre por 11 vezes com esse sentido e também pode significar fruto de verão. Essas 11 vezes são Gênesis 8, 22, Salmo 32, 4, 74, 17, Provérbios 6, 8, 10, 5, 26, 1, 30, 25, Isaías 28, verso 4, Jeremias 8, 20, Amós 3, 15, Zacarias 14, verso 8. Nossa versão portuguesa usa o vocábulo verão ou estio. Talvez você já viu nos Salmos ali, estio. O meu humor se tornou em sequidão de estio, para indicar essa estação do ano. No grego encontramos a palavra teros, que é verão, por 3 vezes. Mateus 24, 32, Marcos 13, 28, Lucas 21, 30. O termo aramaico, cognato, gait, aparece somente em Daniel 2, verso 35. No hebraico, a mesma palavra é usada para indicar o verão e os produtos agrícolas do verão, que nossa versão portuguesa traduz por frutos de verão. Na Palestina, o verão ocorre entre maio e outubro. Esses meses são praticamente sem qualquer precipitação de chuva. Portanto, no verão havia seca, um calor opressivo, mas também de muito trabalho nos campos. A principal atividade humana no verão era a colheita.
razão pelo qual no grego o verbo colher é terizo, baseado no substantivo tero. Um verbo que ocorre por 20 vezes. Primeiramente havia a colheita das primícias, e somente mais tarde vinha a colheita principal. Se a colheita fosse adiada por algum tempo, o produto da terra tornava-se maduro demais e se estragava, como se vê na visão dos frutos de verão em Amós capítulo 8, verso de número 2. Bom, nós temos um pano de fundo aqui, irmãos, que nos fala sobre algumas das características, tanto na nossa realidade, como nos tempos bíblicos. E é sempre importante, porque quando a palavra de Deus, é interessante que sempre, até Jesus, ele usa esses paralelos, né, de aspectos da natureza, para fazer, para traçar linhas, né, de raciocínio para as nossas vidas, e nós podermos aqui assimilar, nós pudermos associar e trazer uma aplicação prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E é interessante que quando nós olhamos aqui esse aspecto, há um verão, há um tempo de colher, mas há um tempo que precede essa colheita. E quando a gente fica atento a isso, né, Jesus disse assim, vocês olham e veem os campos, eu digo que eles já estão prontos. Às vezes nós ficamos esperando alguma coisa acontecer, mas Deus diz para nós assim, ó, já está pronto, o seu tempo já está pronto. Jesus chega naquela figueira, espera colher um fruto dela e não tem fruto lá, e aí a gente pira, né, que Jesus amaldiçoou aquela figueira, mas a expectativa era ter um fruto. Jesus te chamou para frutificar, amém? Então sempre é uma estação proveitosa para a sua vida. Agora, existem momentos que essa colheita, ela é muito mais significativa ainda, amém? E a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar atento para aquilo que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós. Uma coisa que nos chama a atenção aqui, é sobre esse fruto, que ele já estava pronto para ser colhido, ele estava pronto para ser pego, mas aquele que deveria colhê-lo, foi tardio. E o que aconteceu? O fruto se perdeu. Amém? O fruto se perdeu. O fruto estava bom, o fruto estava pronto, mas ele precisava de uma ação, ele precisava de alguém que o colhesse no seu melhor momento. Quando você olha o Salmo 1, uma das coisas que o salmista vai dizer sobre aquele que medita na lei do Senhor, que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto faz prospera. Nós somos como essa árvore plantada à margem do ribeiro. Deus quer fazer com que esse fruto seja manifesto na nossa vida. Ele quer que nós estejamos atentos a isso. Aleluia. Ele quer que nós estejamos atentos a isso, estarmos a essa margem. Estarmos o quê? Recebendo dessas águas. Aleluia. Como nós falamos aqui, o tempo do verão é um tempo de muitas águas. É um tempo de muitas chuvas. Né? Quando por exemplo, a gente começa ali, o verão ali a partir de novembro para dezembro, né? A gente já vê ali, caminhando, de repente começa a chuva. Chuva, sol. Chuva, sol. Chuva, sol. Principalmente aquela época de festa, né? Tanto do Natal como do Ano Novo. Fica aquela expectativa. Vai chover, não vai chover? Eu, particularmente, gosto até que caia um pouco de chuva na época, nas pré-festas ali, porque daí pelo menos tem menos bagunça na rua, né? Eu me lembro que quando eu era criança, faz uns dias já, né? Nós nos reuníamos ali, na casa da minha avó, sempre nas vésperas de Natal, cerca de 80, 100 pessoas na casa da minha avó. Só que aí a gente via que na madrugada era só bagunça.
Só bagunça. Então, depois que eu fiquei um pouco mais velho, comecei a prestar atenção nisso, né? Eu não acho ruim quando tem chuva, não. Porque daí o povo dá uma tranquilizada, dá uma sossegada. Mas é chuva, 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 que vem na época de verão. E Deus quer que nós aproveitemos as chuvas que Ele derrama sobre as nossas vidas. Em Joel fala sobre isso, que é Ele quem envia a chuva, a temporã e a serôdia. Aquela primeira chuva e aquela última chuva. Aquela primeira chuva que vem exatamente no tempo em que prepara-se a colheita das primícias. E depois aquela última chuva que vem para que nós tenhamos ainda uma colheita mais abundante. Agora, para que a gente venha colher, nós precisamos andar nos princípios que o Senhor nos chamou para andar e para viver. Aleluia! Deus quer que nós tenhamos entendimento. Então, no tempo do verão, que é um tempo de se alegrar, que é um tempo de trabalhar, nós vamos colher se nós agirmos, em primeiro lugar, com sabedoria. Eu preciso ter entendimento. Eu preciso ter sabedoria naquilo que Deus está colocando diante de mim, para que eu possa ter uma atitude, ter uma ação que vá de encontro com aquilo que Deus está continuamente fazendo. Como eu citei, né? Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus, Ele está sempre nessa sinergia, se movendo porque Ele sabe que o Pai está se movendo. Ele diz, eu não falo o que eu quero falar, eu não faço o que eu quero fazer. Eu falo o que o Pai mandou eu falar, eu faço o que o Pai mandou eu fazer. Então Jesus, Ele está sempre indo de encontro com a vontade do Pai. Quando nós estamos discernindo essa estação, essa nossa estação de verão, nós estamos nos alegrando, né? Como a Cris cantou aqui, é bom estarmos aqui, né? Podendo exaltar o seu santo nome. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. E aí eu me lembro daquilo que o salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque é na casa do Senhor que nós encontramos a instrução. É na casa do Senhor que é derramado óleo sobre as nossas vidas, na unção, aquela unção de Deus específica na coletividade do corpo, na coletividade da igreja, aonde nós nos unimos, aonde nós damos as mãos uns aos outros, para que possamos o quê? Cultivar, para que possamos trabalhar, e não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas com sabedoria. Provérbios 10, verso 15 diz, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Provérbios 10, verso 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. O prudente, o sensato, é aquele que no tempo propício, no tempo adequado, ele está se movendo. Outro dia eu estava vendo um vídeo, né, de um senhor empreendedor, e ele estava falando, por exemplo, que no começo da jornada empreendedora dele lá, enquanto os amigos dele estavam ganhando dinheiro, e aí eles iam lá e compravam o melhor carro, eles compravam a casa top, eles gastavam dinheiro para todo lado. E ele ali, trabalhando com paciência, tendo um carro tranquilo ali, vivendo um padrão de vida tranquilo, não estava esbanjando, não estava nada. Mas quando chegou lá na frente, ele podia ter o carro que ele quisesse, a casa que ele quisesse, comer o que ele quisesse. Por quê? Porque ele se dedicou a trabalhar, ou seja, a semear no tempo correto, para também colher no tempo correto. Outro dia estava, não lembro onde que eu vi isso, mas por exemplo da cultura americana, né? Que o americano ele não fica nessa de pensar em chegar lá aos 70 anos, aos 60, aos 70 anos, e aí então se aposentar. Ele já ele já tem o seu plano, desde que ele começa a trabalhar, ele já tem um fundo pessoal de aposentadoria.
Eles já trabalham para isso, eles têm vários fundos, né? Eles separam dinheiro para a faculdade dos filhos, eles separam dinheiro para questões de saúde, e eles separam um fundo para se aposentar, para chegar a uma determinada idade da vida, não quando eles já não têm mais energia nenhuma, mas quando eles têm ainda vigor, mas eles se organizam para eles desfrutarem. Mas o que eles fizeram antes? Eles foram sensatos. Eles trabalharam com entendimento. Olha só que interessante. Quando você trabalha, você semeia. E quando você descansa em Deus, Ele faz crescer. Quando você trabalha, você semeia. E quando você descansa em Deus, Ele faz crescer. Lá, Isaías 64. A palavra de Deus vai dizer assim para nós: porque desde a eternidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com o coração se apercebeu. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aqueles que nele esperam. Isaías 64, verso 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com o olho se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando em quem? Você está esperando em quem, irmão? No Senhor. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será trabalhar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados o sono. Ele dá aos seus amados o sono, ou seja, Deus nos dá descanso. Quando nós trabalhamos, quando nós nos empenhamos, vem o tempo que é de depositar no Senhor a confiança de que Ele vai gerar um fruto poderoso, uma colheita poderosa, em cima da semente que nós semeamos. A palavra de Deus diz que aquele que lavra a terra, aquele que cuida da terra, que ele lança a semente no solo, ele espera com confiança que aquela semente venha a germinar. Ou seja, ele deposita fé. Quando nós trabalhamos, nós fazemos o que nós temos que fazer. Você faz o que você tem que fazer. Agora, quando você descansa em Deus, você está confiando que Deus fará aquilo que Ele prometeu que faria, que Ele ia fazer. Então você descansa. 1 Coríntios 3,6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. O Senhor é quem dá o crescimento. Eu sempre me lembro da palavra de Deuteronômio 8, 16 e 17. Não digas a minha força, o poder do meu braço me proporcionaram essa prosperidade. Antes você se lembra que é o Senhor quem faz. É o Senhor quem te dá graça, é o Senhor quem te capacita. E tem dois termos aqui que Salomão usa quando ele fala em Provérbios, capítulo 10. Ele usa a expressão aqui, filho. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. E é literalmente isso, é hebraico ben. O sentido aqui é literal. Os filhos de Deus são sábios e sensatos. Somente os filhos de Deus entendem a necessidade de trabalhar na colheita do Pai. E aqui você tem que ficar atento nisso. Porque tem uma colheita que o nosso Pai está nos esperando para nós trabalharmos. Aleluia. E Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua
seara. E aqui em João capítulo 4, Jesus ainda vai dizer assim, versículo 35, não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário. Desde já ceifa a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam, tanto o semeador como o ceifeiro. Queridos, isso que é extraordinário, quando nós entendemos o propósito de Deus e nós começamos a trabalhar na seara do Senhor, nós não estamos vivendo a alegria só de um trabalho que vai nos gerar uma recompensa, um galardão para o futuro. Nós já desfrutamos dessa alegria no presente, no agora, no já, porque o fluir de Deus se torna cada vez mais intenso no nosso interior, nas nossas vidas, nos promovendo satisfação, a qual em nenhum outro lugar nós podemos alcançar. As pessoas estão sempre cansadas aí no mundo, queridos, e elas estão cansadas e elas estão assim, eu preciso fazer alguma coisa para descansar. Eu preciso atingir um lugar melhor, uma situação melhor, para que eu possa, enfim, descansar. E elas estão achando que algo desse mundo vai trazer descanso. E é só o Senhor quem nos traz descanso, irmãos. O descanso sobrenatural, Jesus disse, e vocês encontrarão descanso. Uma coisa, querido, é você parar com uma atividade, parar de estar ali. Outra coisa é você desfrutar do descanso. Aleluia! E Deus tem descanso para a sua vida, Deus tem descanso para a minha vida. A outra expressão que ele usa aqui, sensatez, que é sacal, significa agir com cautela, considerar, prosperar e ter sucesso. Sabe, você tem visto como que é interessante isso. Os coaches hoje, eles estão tendo grande alcance por quê? Porque eles estão descobrindo, ou melhor, está difundindo mais, eles estão vendo que os princípios estiveram sempre na Bíblia. Os princípios sempre estiveram na Bíblia. Principalmente, eles estão olhando provérbios, estão estudando profundamente provérbios e estão tirando lições e mais lições. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Existe aquilo que nós chamamos de leis espirituais, que são gerais. São princípios que Deus estabeleceu. Por exemplo, a gente não fala sobre uma lei chamada da semeadura? Aquilo que o homem plantar, isso ceifará. É uma lei, é um princípio. Tudo aquilo que você planta, você colhe. E você vai colher. Paulo vai dizer, aquele que planta na carne, da carne colherá corrupção. Aquele que semeia no Espírito, ceifará vida eterna. E aí, a infinidade de tipos de semente, aí elas são as mais variadas. Mas sempre o quê? Uma semente, um tipo de semente, uma semente de laranja, vai produzir uvas abundantes. Vai? Não! Uma semente de laranja vai produzir laranjas. E assim por diante, irmãos. E aí Paulo vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Você quer crescer na presença de Deus? O que você tem que fazer? Entre outras coisas, você tem que semear oração. Você tem que semear estudo da palavra de Deus. Você tem que semear consagração, jejum, vida piedosa na presença de Deus. Você quer crescer espiritualmente? Então você vai semear profundamente nessas áreas. Você quer crescer intelectualmente para que você seja um melhor profissional? Você precisa semear. Dedicação dos seus estudos, ler, estudar e assim por diante. E assim sucessivamente. E em tudo isso nós precisamos ter o quê? Sensatez.
sabedoria, cautela. Nós precisamos semear. Aleluia. Nós precisamos semear. A sensatez nos torna mais parecidos com Deus. Filho que é filho, tem a cara do pai. Nós somos chamados para nos parecer com o Senhor, com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Você ouve, eu ouço, nós ouvimos muita coisa. Mas o que nos importa? Nos importa o que Deus diz. Nos importa o que a palavra de Deus diz. E é nisso que nós devemos nos ater. Às vezes alguém chega e fala para você uma coisa, e ele traz uma perspectiva de um assunto da Bíblia, que te põe para cima, que te faz crescer, que te faz avançar, e de repente você ouve o mesmo tema, às vezes o mesmo contexto bíblico, e alguém é capaz de chegar e só trazer alguma posição crítica. Alguém trazer só uma perspectiva que te leva para baixo, que não promove vida, que não promove edificação em você. E em tudo o que você tem que fazer? Você tem que considerar, você tem que ouvir, você tem que discernir. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre discernimento também. E olha que interessante, a questão não é se Deus vai te dar uma oportunidade, mas se você está pronto para acessá-la. Existem coisas que eu não estou preparado para receber. Existem coisas que você não está preparado para receber. Aí nós vamos desistir de receber? O que nós devemos fazer? Nós devemos nos preparar para receber. Aleluia! Nós devemos nos posicionar para receber. Nós precisamos crescer no Senhor para receber. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Fica com essa parte. De ser fiel no pouco, de ser fiel na estrutura que você tem hoje, e buscar a cada dia crescer nessa estrutura, e se preparar para o que Deus quer fazer para você, por você, e através de você, amanhã, mês que vem, ano que vem. É um dia após o outro, passo a passo, step by step, um dia de cada vez. E você cresce na presença do Senhor. E aí algo interessante, que a alegria é o fruto das decisões que nós tomamos. Eu sempre costumo dizer, qualquer coisa que nós fazemos, irmãos, ou no que nós nos propomos a fazer, quando você reflete, você vai perceber que você está colocando a expectativa de que um bom sentimento vai ser gerado e você vai desfrutar dele. Porque é a satisfação de algo concluído, de algo realizado, de algo feito. Isso vai gerar o quê? Qualquer coisa, vamos colocar no campo material, né, natural. Qualquer coisa que você se propõe a fazer, você conquista algo. Você adquire algo. Mas no fim, é uma satisfação interior que você vai ter, que você procura, né, uma sensação de satisfação. Nós sabemos que há muitas alegrias para nós vivermos, mas a nossa plena satisfação é aquilo que provém de Deus. Aleluia. Agora, as suas conquistas familiares, profissionais e assim por diante, Deus se alegra junto com você e Ele quer que você viva essas conquistas. Ele quer que você viva nisso, e em tudo isso, você dê glória, você dê honra, você dê louvor ao nosso Deus, amém? O verão será apenas uma estação seca e de calor, se você não tomar as decisões assertivas hoje e decidir colher. Se você não prestar atenção no tempo, na estação do verão, tudo que você vai ter é só calor e suor. Mas se você se atentar para o que você deve fazer, você vai colher o fruto que essa estação promove. Aleluia. Esperar em Deus é trabalhar até que a promessa se torne uma realidade.
Esperar em Deus é trabalhar até que a promessa se torne uma realidade. E você foi chamado para isso, eu fui chamado para isso. Segundo lugar, faça a sua parte no tempo certo. Jeremias 8:20 diz: passou a época da colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Isso arremete na segunda situação. Na primeira situação ali que eu falei, no tempo propício para colher, não se colheu, e o fruto se perdeu. O fruto foi perdido. No período da colheita dos frutos de verão, se a ceifa falhava, o povo ainda podia esperar pela estação dos frutos. Mas se os frutos também falhassem, a fome se tornava inevitável. Ou seja, tem uma primeira oportunidade e tem uma segunda oportunidade. E se você perde essa segunda oportunidade, você fica de mãos vazias, de mãos abanando. No caso aqui, no contexto de Jeremias, e nós não estamos salvos, nós não estamos seguros, nós não estamos supridos, nós não estamos em uma posição confortável. Por quê? Porque nós perdemos o tempo da visitação do Senhor. Nós perdemos a oportunidade que Deus apresentou para nós. Nós perdemos o movimento das águas. Nós perdemos. Queridos, Deus quer que nós estejamos atentos. Aleluia. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Aproveite o tempo da colheita. Colossenses 4:5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Todas elas. Fique atento a elas. Fique atento. Às vezes você está no seu dia a dia ali e você não percebeu um momento. Você não percebeu uma oportunidade nas entrelinhas. Às vezes Deus coloca pessoas perto de você. E às vezes você está preocupado com outra coisa. Você está irritado com outra coisa. Eu estava lendo. Li uma coisinha de uma empresa que celebrou. Ele marcou um dia para celebrar e ouvir os testemunhos das pessoas que, por alguma situação, não estavam no World Trade Center quando aqueles aviões se chocaram. E aí, vários relatos, Um não estava lá porque na hora de sair o carro deu problema, teve que chamar um mecânico. O outro aconteceu que deu um problema lá, sujou a roupa, teve que trocar de roupa. O outro lá estava indo e de repente alguém teve que ir para o hospital, teve que atender aquela pessoa do hospital. E assim por diante. Aí a última coisa ali era de um senhor que ele teve que parar numa farmácia porque tinha dado um calo, uma bolha no pé dele, no calcanhar, se eu não me engano. E aí ele teve que parar e ir na farmácia para pegar um band-aid para colocar, porque tinha. Então, às vezes, tem detalhes que acontecem no nosso dia a dia, que nós, ao invés de darmos graças a Deus, rendermos ações de graça, entendermos, Senhor, obrigado porque o Senhor está me dando um livramento ali na frente. Principalmente na estrada, às vezes a gente está na estrada, aí você para lá, fica um tempão parado, mas você não sabe o que está lá na frente, do que Deus está te livrando, do que Deus está te guardando. E as oportunidades também são assim. Às vezes você não se dá conta que você está ali em um lugar, porque Deus colocou você ali para alcançar uma pessoa. Eu estava ouvindo um pastor contando num testemunho, que de um outro pastor que ele conhecia, senhor, estava com leucemia, e ele ia fazer o tratamento no hospital, e ele dava glória a Deus e aleluia, e ele não entendia. Ora por mim. Aí ele falava assim, ora por mim, porque Deus me deu a oportunidade de eu estar nesse hospital, e para que Deus me dê unção, para que Deus me dê capacidade, porque ali, estou fazendo um ministério grande ali naquele hospital, estou evangelizando pessoas, ali tem no hospital, ali pessoas que não vão voltar para casa. E é a oportunidade que o Senhor tem me dado, para eu evangelizar aquelas pessoas, para eu pregar. Então ele falava assim. Aí a última coisa que ele pedia era oração por ele mesmo, por o estado de saúde dele. Não, ele falava assim, Deus, hoje eu vou lá fazer tratamento, hoje eu vou lá fazer minha sessão de quimioterapia, bora por mim aí, para que Deus me dê graça ali para eu evangelizar.
O quê? Prestando atenção nas oportunidades. Você tem prestado atenção nas oportunidades que Deus tem te dado, meu querido? Às vezes vem momentos difíceis nas nossas vidas que nós, naquele primeiro momento, não entendemos e não gostaríamos de passar, mas são meios pelos quais Deus nos dá oportunidades de experimentarmos algo novo na presença dEle, se nós nos atentarmos, se nós prestarmos atenção. Então, faça a sua parte, aleluia, no tempo certo. Terceiro lugar, faça a sua parte descansando em Deus. Mateus 6:26 diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm um valor muito maior do que elas? Quem é que acha que vale mais que um pardal? Eu acredito. Você não acredita não? Que você vale mais que um passarinho? Jesus fala assim, vocês não têm muito mais valor do que as aves dos céus? Vocês não têm muito mais valor do que os pardais? Ora, se eles são cuidados pelo Pai, quanto mais vocês, quanto mais eu, quanto mais você, meu querido. Deus tem interesse pela sua vida, meu irmão. Deus ama você. Aleluia. Só tem um meio pelo qual Deus vai deixar você sofrer. É por amor ao Evangelho. O resto, meu querido, você não vai sofrer. Porque mesmo no meio do dia difícil, a alegria do Senhor será a sua força. Por quê? Porque há satisfação em Deus. Há paz em Deus. Há alegria em Deus. E quando nós entendemos isso e descansamos, nós cantamos, em teus braços é o meu descanso. Então, vamos viver isso mais, irmãos. Não só cantar. Vamos nos entregar a isso. Aqui eu li, porque desde a eternidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com o coração se percebeu de um Deus igual a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele se move em nosso favor, Ele vem em nossa direção, ao nosso encontro. E aí tem uma frase tremenda aqui do pastor Carlito: trabalhe como se tudo dependesse de você, e descanse como se tudo dependesse de Deus. Faça o que você tem que fazer, se aplique, se dedique, se entregue, e descanse no Senhor. Descanse no favor de Deus. Olha que coisa interessante. Quando fazemos a nossa parte, o que Deus deseja fazer é ativado em nossa vida. Aleluia. Ativação. Olha só. Noé construiu um ambiente seguro para a sua família quando terminou a arca. Uma arca pela metade não seria capaz de conduzir Noé e sua família para a terra que Deus havia preparado. Moisés estimulou a fé em tempos difíceis quando concluiu o tabernáculo. Um tabernáculo pela metade não conduziria o povo à adoração, mas geraria frustração e desânimo no deserto. Salomão viu a glória de Deus se revelando quando terminou o templo. A glória de Deus não iria descer sobre uma construção inacabada e o povo não teria aquela experiência com o Senhor. Davi descansou em paz e deixou um legado quando cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Davi não poderia deixar um legado para o seu filho se ele não terminasse aquilo que Deus havia preparado para a sua geração. Por último aqui, Jesus nos redimiu do pecado quando consumou completamente a sua obra na cruz. Nós não poderíamos ser salvos se Jesus tivesse chegado apenas próximo da cruz, mas não tivesse morrido lá. Então você vê que Deus sempre colocou algo nas mãos dos homens. E Tiago vai nos dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Deus nos deu graça, nos deu capacidade, nos deu um senso de iniciativa para nós irmos em direção àquilo que Deus sempre está fazendo.
Nós participamos daquilo que Deus está fazendo, sabe por quê? Porque Ele nos convidou para isso. Acredite no convite de Deus, irmão. E vá de encontro àquilo que Deus está fazendo. O que poderia acontecer se você terminasse o que começou? Em último lugar, faça a sua parte com expectativa. Nós precisamos ter uma expectativa. Hebreus 11, verso 6 diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Deus quer que você coloque expectativas reais nele. E aí, queridos, nós precisamos, para isso, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós tenhamos expectativas saudáveis, amém? Expectativas possíveis, aleluia? Expectativas coerentes em Deus, amém? Porque Jesus disse assim: se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então Jesus está falando assim, ó, tenha uma expectativa, só que tem que ter o seguinte: você precisa estar em mim e a minha palavra está em você. Por quê? Porque daí as suas expectativas serão saudáveis. Elas serão coerentes com a minha palavra. Elas estarão alinhadas com o meu propósito. A sua expectativa atrai a presença de Deus. A sua fé valoriza a presença de Deus. Mas somente a sua atitude extrai o poder da presença de Deus. Pedro viu Jesus. Perguntou se era Jesus. Ouviu que era Jesus e foi convidado para andar sobre as águas. Mas é ele que teve que dar o passo. Ele que teve que ter a iniciativa de colocar o pé na água. Deus vai nos chamar e vai nos trazer para esse convite, irmãos, passo a passo, como eu disse. Deus vai, você nunca correu 2.000 metros. Você não vai correr 10.000 metros. Deus vai te ensinar a correr 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, até você chegar nos 10 metros. 10.000 metros. Aí quando você chegar nos 10.000 metros, opa, vou superar o meu limite, vou para 15, vou para 20 quilômetros. De repente você está correndo uma meia maratona. Mas tudo teve o quê? Um preparo. Passo a passo você foi se entregando. Passo a passo você foi alcançando aquilo que você tinha expectativa de alcançar. E isso te fortaleceu para que as suas expectativas fossem cada vez mais aumentando. Mas algo precisa nutrir isso continuamente. Amém? Continuamente. Não importa a sua estação, o que importa é que o verão está próximo. Como é que está a sua expectativa? Por último aqui, faça a sua parte com discernimento. Apocalipse 14, verso 15 diz: então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e faça a colheita, pois a safra ou a seara da terra está madura, chegou a hora de conhecê-la. E esse texto é escatológico, mas ele tem um princípio muito interessante para nós aqui, eu quero ler junto com você. Esse texto se refere à segunda vinda de Cristo, como a colheita que Jesus vai realizar. São descritas duas colheitas, cereais e uvas. A colheita de cereais pode simbolizar a colheita dos justos, e a seguida, pela colheita dos ímpios. Não saberemos o que colher se não conseguirmos ver os frutos maduros para a colheita. Havia uma ordem dada pelo anjo para que a colheita fosse feita. Então era necessário obedecer a essa ordem. Aleluia? Era necessário obedecer.
obedecer a ordenança que foi dada. A palavra discernir significa literalmente peneirar. Precisamos peneirar a realidade à luz do que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Discernir cada momento, cada tempo. E em cada situação, discernir para saber se eu devo falar, se eu devo me calar. Se eu devo agir, se eu devo esperar. Eu preciso de discernimento. Por quê? Porque senão eu posso agir pelo impulso da minha emoção. Eu posso agir pelo impulso do que os meus olhos estão vendo. Eu posso agir pelo impulso do que os meus ouvidos estão ouvindo. E como Mancris aqui disse, enganoso é o coração, extremamente corrupto, quem o conhecerá? A palavra de Deus diz, eu, o Senhor, provo o coração e a mente. E isso para dar a cada um segundo as suas obras e segundo o fruto das suas ações. Então nós precisamos andar buscando discernimento. O que eu estou vendo quando eu estou olhando? E diante daquilo que eu olho, o que eu faço? Aleluia. Posicionamento não é movimento, é permanência. Permanecer em Deus é se posicionar. Todo o restante é distração. E só no discernimento eu compreendo o momento que é para eu estar posicionado ali. Guardar minha posição, ou seja, fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E não fazer quando Deus não me mandar fazer. Muitas vezes tem muitas coisas que a gente idealiza, irmãos. Tem muitas coisas que a gente projeta. Tem muitas coisas que a gente espera. E não há problema nenhum nisso. Só que nem tudo sai do jeito que a gente gostaria que saísse. E uma das coisas que o discernimento acaba trabalhando nas nossas vidas é para a gente não ser precipitado em agir, em reação àquilo que não aconteceu da forma que nós queríamos. Porque a gente acaba levantando uma situação que vai dar mais trabalho para a gente seguir, porque daí a gente vai ter que desfazer aquilo. Vai dar mais trabalho. Por quê? Porque houve uma precipitação da nossa parte por falta de discernimento. Por falta de entendimento, de sabedoria. Mas Deus está nos dando sabedoria e entendimento, amém? Deus está nos dando discernimento. E todo discernimento exige de nós um posicionamento. Quando eu discernir o que Deus quer, Ele vai esperar de mim uma resposta. Aleluia. Ele vai esperar de mim uma resposta. Nesse sentido, agora o posicionamento é de um movimento em direção àquilo que Deus quer. Passos de obediência, passos de fé, passos de ousadia. Isaías 28:4 diz, ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Por quê? Porque discerniu. Porque se posicionou da maneira que precisava se posicionar. Uma vez que você tenha recebido isso, agora você precisa saber algo muito especial sobre os frutos de verão. Na verdade, o verão não era uma estação de colheita comum. Nessa época em Israel, era feita a colheita das primícias. O que eram as primícias? Eram os frutos colhidos fora da estação. Esses frutos eram muito mais valiosos e especiais, uma vez que somente tinham eles disponíveis e não eram muitos. Então, um fruto especial,
que aqueles que discerniam os tempos conseguiam desfrutar deles. Fique de pé comigo. Aleluia.